Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos mais uma vez, na sexta-feira abençoada que Deus tem nos concedido, para juntos aprendermos teologia. Você já está vendo aqui do nosso lado o programa do Etademp, bem aqui no meio, bem aqui no centro da sua tela. Nós estamos aqui nos estúdios da TV AD Perus para poder falar contigo, estudarmos e aprendermos um pouco mais nesta manhã de sexta sobre teologia, as ferramentas que nós temos aprendidos aqui para que você possa desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Hoje comigo, mais uma vez, a nossa parceria de sempre, o nosso evangelista Wilson, coordenador do curso do Etademp, e é o nosso professor também, o nosso mestre, que ontem esteve no programa do pastor Edivaldo, um programa que foi muito bom. Você não assistiu, volte lá no YouTube, depois que acabar esse programa, e veja o programa Olho no Olho com o nosso irmão evangelista Wilson, que foi muito bom, muito produtivo. E nesta manhã nós temos um programa especial, podemos dizer assim, né, Wilson? Sim. Quem já está assistindo está vendo que está um pouco diferente do nosso formato, porque hoje o Wilson preparou um material especial para que a gente possa conversar. Tudo bom, Wilson? Tudo bem. Hoje vamos trabalhar de uma forma diferente, né? Não especificamente como uma aula, mas pensando na vida não só acadêmica, né, do teólogo, mas também em relação à sua vida devocional. Eu me lembro que no seminário nós tínhamos a diretora, né, e reitora missionária do Valina, e ela falava: Wilson, tome cuidado, não se dedique só à questão dos livros acadêmicos, né? Pois pode te levar a uma frieza, né, espiritual, mas procure também, né, se dedicar e ler também obras que têm a característica e cunho devocional. Então, essa é a nossa proposta hoje, nós trabalharmos uma reflexão devocional, espiritual, né, em relação à vida também do teólogo. Maravilha, coisa boa. A gente tem bastante assunto para conversar, Exatamente. tem bastante coisa para ouvir aqui. É interessante, Wilson, a gente ter um programa como esse, porque nós, infelizmente, ouvimos frases preconceituosas e, às vezes, até nos púlpitos, né? Pregadores renomados que cursaram teologia, diga-se de passagem. Só que quando eles vão pregar, eles desestimulam o estudo da teologia com frases jocosas como os teólogos frios. Exatamente. Né? Então, toda vez que um pregador, várias vezes ele quer promover um momento de efusão, de emoção na mensagem, ele acaba tentando criar o teólogo como se fosse um trampolim para que ele pudesse elevar aquele momento, né? Quando, na verdade, ele mesmo já estudou teologia e ele sabe a importância da teologia. Exatamente. Então, eu acho que é interessante esse momento para que nós possamos ver que teologia é relacionamento com Deus. Exatamente. Né? Não é apenas aquilo que você disse, livros técnicos, livros científicos sobre ciências da religião. Não, na verdade, teologia é muito mais do que isso. Você estuda alguém que você se relaciona. Sim. Né? Então, ou seja, é o estudo sobre a pessoa de Deus, mas eu me relaciono, antes de estudar a pessoa de Deus, eu me relaciono com Ele. Sim. Então é interessante e eu te convido para participar conosco, ficar ligado nesse programa que é tão especial, que nós vamos abordar questões que vai edificar a nossa fé também. Então, para esse primeiro bloco, eu já quero passar a palavra para o nosso professor Wilson, e ele já vai discorrer sobre o primeiro assunto que ele preparou para você aí de casa. Amém. Eu quero te convidar a refletir juntamente comigo sobre 4 princípios para que nós possamos nos voltarmos, né, para o Senhor, nos entregarmos a Ele, nos deleitarmos no Senhor, como a palavra de Deus nos diz. Nesses dias que nós temos enfrentado de uma grande tribulação mesmo, de grande sofrimento a sociedade em si, a igreja,
todos, né, têm passado por momentos difíceis. Mas é importante, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4, nós vamos observar ali uma frase muito importante. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. É uma expressão assim tão forte, né? Se nós formos observar, que determinadas coisas, né, acontecem. Por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Né? Por que tudo isso tem acontecido conosco? Algumas reflexões que nós devemos fazer. E veja, o texto ele é um texto de forma... esse versículo está na forma afirmativa. Era necessário passar por Samaria, né? Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Né? Então, tem determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas. Por que é necessário que isso aconteça conosco? Né? Por que é necessário passar por esse momento de dificuldade? Por que é necessário passar por esse momento de escassez, por esse momento de enfermidade, por esse momento de isolamento, por esse momento, né, momentos às vezes de tristeza, de lamento, né, de angústia? Por que isso é necessário? E nós observamos nessa sentença, nessa frase, né, nesse versículo, que claramente que Deus, Ele é um Deus de propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso, né? Nada acontece na nossa vida por acaso. E se nós decorrermos aqui em relação a essa cidade, né, a cidade de Samaria, havia uma divisão social construída nessa cidade ao longo da história. E é claramente, nós vamos observar, que era necessário ele passar ali para romper com essas diferenças que haviam nessa cidade. E Deus, amados, tem formas e maneiras de agir em cada situação muito específica, tá? De forma muito específica. Veja que nesse diálogo aqui, nesse texto, né, veja que ele vai até uma fonte, e diz aqui no versículo de número 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veja que era necessário passar por essa cidade de Samaria, e havia um lugar específico, né, junto a essa herdade, né, a essa fonte de Jacó. Não apenas o lugar, né, destacado aqui, veja no versículo de número 6, que nós lemos ainda, e era isso quase a hora sexta. Não era somente o lugar, era também o momento exato. Então Deus é aquele que trabalha, é um Deus de propósito, que age na nossa vida, né, de forma específica. Existe um lugar certo, existe um momento certo. Então, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Deus, ele é um Deus de propósitos, né? E aí depois você vê no versículo de número 7 e o versículo de número 8, que há um diálogo, né, que acontece com essa mulher. Eu não quero dizer aqui o contexto, né, mas veja, nesse diálogo, ele vai dizer aqui, ó, veja uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Veja, essa mulher, ela dialoga ali com Jesus e ela fala, ela vive uma certa repressão, né? Porque em termos culturais ali na cidade não era comum a mulher nesse horário ir buscar água, né? Então ela tinha alguns problemas em termos sociais também, e para não ser ali vítima, né, não só das acusações, mas até mesmo de preservar a sua própria vida, né? Ela vai naquele horário, meio-dia, tirar água. Não era comum, imagina o sol a pique, né, no calor do deserto ali, mas ela vai até naquele lugar, naquele mesmo horário, naquele mesmo momento em que Jesus está ali. Isso é coisa assim extraordinária. Por que era necessário, né, passar ali por aquela cidade? E eu vejo, e é muito interessante, né, que no diálogo aqui, Jesus vai falando algumas coisas específicas em relação àquilo que aquela mulher estava vivendo, né? Porque ele fala da sua vida pessoal também.
E assim, não há cantos da nossa vida que Deus ele não venha trabalhar, não é? Deus age também nos porões da nossa alma, podemos dizer assim, que era algo que estava acontecendo com a vida daquela mulher, que aprisionava a vida dela, e inclusive era um dos motivos que ela estava ali naquele horário. Então Deus é aquele que age no momento certo, no lugar certo, na hora certa, especificamente em cada um de nós, mesmo nos mais recônditos da nossa alma, nos porões, onde ninguém conhece, ninguém sabe, Deus ele sabe, Deus ele conhece, não é? E é uma coisa assim tão interessante que no diálogo que ela tem com Jesus, ele diz assim, né, para ela tirar a água, ele fala, dai-me de beber, no versículo 10, e tu lhe pedirias, ele daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Né? Veja que os nossos olhos, em relação inclusive a essa própria mulher, a nossa visão ela é sempre limitada. Não é? Sempre limitada. Você vê aquele moço que andava ali com Eliseu, o exército estava, Geazi, né? Estava o exército todinho cercando ali, o exército da Síria cercando eles, ele com medo, disse, nós vamos morrer, estamos ali cercados, e a oração de Eliseu foi para que Deus abrisse os olhos daquele moço, e no momento que ele faz aquela oração, os olhos dele se abrem, e ele vê um grande exército de Deus que estava ali protegendo-os, guardando-os. É assim, dessa forma, amado, que Deus ele faz. O Senhor, espiritualmente, Ele está nos guardando. Ele deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, né, para guardar a sua vida. E é interessante que o olhar de Deus ele está sobre você. Fala, 10.000 cairão à tua direita, 1.000 ao teu lado, mas assim, você não será atingido, porque o olhar de Deus não está nos 10.000, o olhar de Deus não está nos 1.000. O olhar de Deus está exclusivamente e unicamente em você, né? Porque nós estamos guardados dele, nós habitamos na sombra do Altíssimo. Então, o cuidado de Deus ele está sobre nós, né? E os nossos olhos, é muito claro nisso aqui, são limitados. Inclusive, até naquele diálogo que Jesus tem com os discípulos, após a sua ressurreição, e no caminho de Emaús, uns chamam Cleopas, a sua esposa, ou 2 discípulos, né? Tem uma série de controvérsias aí, mas no diálogo ali, eles não perceberam que era Jesus que falava com eles. Mas no momento que ele partiu o pão, houve uma revelação de Deus ali, eles falaram, nossa, ele estava conosco. E aí, qual foi o principal indício? Quando ele falava conosco, não é? Abria-nos as Escrituras, nosso coração ele ardia. Por que arde, irmão? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. E quando fala que ela é viva, significa que ela produz a vida pertencente de Deus. Ela produz a vida de Deus em nós. Então aquilo onde há essa deficiência, há essa dúvida, há esse lamento, há esses questionamentos, por que é necessário que isso aconteça, que eu esteja passando por isso, saiba que Deus é um Deus de propósito, que Deus ele cuida da sua vida, que Ele vai agir no momento certo, na hora certa, especificamente, inclusive nos recônditos mais profundos do seu coração, da sua alma. Não é? E é interessante que Deus ele faz renascer no nosso interior, né, a sua palavra como água viva, né, que passa a transformar a nossa vida. Foi o que exatamente aconteceu com essa mulher. Então, no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, essa água poderosa da palavra de Deus, ela vai lavando o nosso interior, vai trazendo nova vida, vai transformando-nos, né? E aonde não havia esperança, passa a ter esperança, aonde não há amor, passa a ter amor, aonde há lamento, passa a ter alegria e júbilo. Então, assim, é muito importante nós observarmos em relação a isso, né? Que Deus ele age no momento certo, na hora certa. E no próximo bloco agora, nós queremos meditar um pouquinho, eu queria meditar com você sobre 4 princípios para que nós venhamos vencer esses momentos que nós temos passado de dificuldade, de luta, de questionamentos, né, em relação a Deus, em relação à nossa vida. Deus ele tem uma palavra sempre forte, poderosa para nos levantar, para nos trazer esperança. E eu queria meditar juntamente com você sobre esses 4 princípios. E era necessário que nós falássemos isso aqui. Eu tenho certeza que Deus, Ele está falando com você. Ele vai continuar falando pela sua palavra, que é poderosa.
E eu quero passar agora para o nosso irmão Wesley. Ele vai estar falando um pouquinho mais sobre o nosso curso do ETADEMP, né, no próximo bloco. Muito bem, você está sendo edificado. Manhã abençoada de sexta-feira e você está ouvindo aí uma reflexão da palavra de Deus. Daqui a pouco nós voltamos com mais reflexões, com mais teologia, com mais ETADEMP. Fique ligado, fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta no programa do ETADEMP. Você está sendo abençoado nessa manhã com um conteúdo especial. E eu quero te convidar a aprender mais da palavra de Deus através das ferramentas da teologia que a ETADEMP oferece para você. Nós temos uma escola teológica que desde 1985 ela forma obreiros, forma líderes, forma teólogos para que possa desenvolver o seu ministério, o seu chamado com maior conhecimento, com domínio da palavra de Deus, fazendo jus àquele texto bíblico que nos diz que o obreiro bem aprovado, ele precisa saber e manejar bem a palavra. Então eu quero te convidar a entrar no site agora do ETADEMP. Você que ainda não é aluno do ETADEMP, ou você que já é aluno do ETADEMP, mas ainda não fez o seu cadastro no portal do aluno, eu quero te convidar, acesse aí etademp.com.br, está aparecendo aí na tela para você, e aí na próxima tela você vai ver que há o portal do aluno. Quando você clicar no portal do aluno, ele vai te abrir a tela para login e senha. Clicando, entrando na tela de login e senha, você que ainda não tem cadastro de aluno no ETADEMP, tanto você que não é aluno, ou como você que é aluno, porém não tem cadastro ainda no portal do aluno, você vai clicar no ainda não tenho cadastro. Quando você clicar ainda não tenho cadastro, ele vai fazer algumas validações, vai fazer algumas perguntas para você sobre a nacionalidade, sobre o seu número de documento, e aí ele vai verificar a seguinte situação: se você já é aluno do ETADEMP ou ainda não é aluno do ETADEMP. Se for aluno do ETADEMP, vai aparecer para você a tela para você criar o login, que é o seu e-mail, e cadastrar uma senha. Feito isso, você cadastrou, vai ser logo direcionado novamente para o portal para colocar lá o seu login e senha e entrar. Agora, caso você ainda não for aluno do ETADEMP, o site vai verificar isso e vai te dar um formulário. Esse formulário você vai preencher com seus dados principais, também cadastrar um login que será o seu e-mail e a senha, e você fará assim a sua pré-inscrição. Estando pré-inscrito, você já pode também acessar o portal do aluno, colocar o seu login e senha, e aí, feito isso, você vai ser direcionado ao portal, a todas as funcionalidades que o portal do aluno tem para você. Então, lá no portal do aluno, você tem acesso aos seus dados. No portal do aluno, você que já tem provas corrigidas, você tem acesso ao seu histórico. O portal do aluno também você tem acesso ao ETADEMP virtual, que no próximo bloco eu vou te falar as novidades do ETADEMP virtual. E também você tem acesso a comprar livros na nossa livraria online. Você pede o livro e no conforto da sua casa você receberá via correios o livro que você desejar. E aí, recebendo o livro na sua casa, você também tem a possibilidade de fazer os estudos e as provas totalmente pelo portal do aluno. Você recebe o material didático em casa e responde a prova
que antes você respondia destacando aquela prova ao final do livro, preenchendo e enviando via correio ou trazendo através de um dos nossos representantes dos polos das regionais ou pessoalmente também aqui no polo matriz, agora você tem e pode contar com a funcionalidade, com mais essa ferramenta que a ETADEMP está disponibilizando, você responde a prova online, recebeu o livro na sua casa, o material didático, cursou o módulo, entra lá no seu portal do aluno, vai em estudos e provas, tem um conteúdo especial nos estudos daquela matéria, uma videoaula especial para você, e tem também a prova para que você responda, ela já te dá a sua nota e essa nota já fica salva no seu histórico escolar. São as ferramentas que o ETADEMP está te oferecendo para que você que parou de estudar, você que ainda não está estudando, ou você que está estudando, mas nesse momento de pandemia ou nesse momento do isolamento, do distanciamento social, tem tido dificuldades, é o momento de você continuar os teus estudos, retomar os teus estudos ou iniciar os teus estudos. Para todos os públicos, o ETADEMP tem a ferramenta certa para te ajudar e te apoiar no momento do estudo. Então, falando de estudo, mais uma vez, nosso professor Wilson vai trazer mais uma parte, mais uma porção desse conteúdo tão especial que ele tem preparado para nós nessa manhã. É contigo, Wilson. Amados, continuando aqui nossa reflexão, e a nossa conversa foi inicialmente falando aí do teólogo, né, do estudante de teologia. Ele não é uma pessoa só apenas focada ali, não pode também, nem deve, só ficar preso ali aos livros acadêmicos. Deve ter também um momento de devocional, de reflexão, de oração. E assim como qualquer outra pessoa, ele também precisa ter o seu momento de adoração, de cultuar a Deus. Então nós vamos falar alguns princípios aqui importantes para meditarmos aqui, nesse sentido de nós voltarmos para Deus, nos deleitarmos nele, não é? E eu queria começar aqui a falar o primeiro princípio, que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 a seguir, que diz assim: aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta. Lendo esse texto, né, aparentemente você fala, está falando ali de Adão, de Eva, eu conheço muito bem esse texto. Mas tem um princípio aqui muito importante. Deus criou o homem, né, criou Adão e Eva, eles viviam ali no jardim, né, do Éden, estavam em obediência a Deus, mas houve todo aquele processo, a tentação, não é? Houve também a queda, e aí eles foram expulsos do jardim do Éden, daquele lugar de delícia. Houve uma queda, porque o pecado, segundo Isaías capítulo 59, lá versículo 2, ele faz separação entre Deus e o homem. E o pecado é toda e qualquer palavra em forma de pensamento, palavra ou ação contrária à palavra ou à vontade de Deus. E ali estavam distantes de Deus. E como que eles se voltaram para Deus? Qual foi esse princípio? Ele está aqui nesse texto. Foi o princípio do culto ao Senhor. Então, uma das formas de você se voltar para Deus é você cultuar a Ele. É você reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é o Criador de todas as coisas. Se voltar com Ele por meio de palavras de adoração, a própria palavra adoração, né, no grego a palavra proskrineo, significa prostrar-se, render-se, e louvar a Deus, como o próprio livro de Hebreus vai dizer, é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Então, quando nós louvamos, nós estamos confessando o nome do Senhor. Nós estamos confessando que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o Deus Criador, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, né? Que Ele opera tudo em todos. Então nós vamos confessando ali o nome do Senhor, vamos adorando a Ele, vamos glorificando a Ele, e no momento que nós vamos confessando a Ele, nós vamos inclinando o nosso coração e vamos percebendo realmente que é no Senhor que nós devemos estar, é no Senhor que nós devemos viver.
né? Então, um dos princípios aqui de você poder voltar a Deus e retornar a Ele, não sei o que aconteceu contigo, né? Não sei por onde você caiu, inclusive a própria Bíblia diz assim, lembra de onde caíste, né? E volta, retorna ao seu primeiro amor. Então, esse retorno, ele só pode acontecer no momento em que nós nos voltamos para Deus. Reconhecemos a nossa falha e confessamos o seu nome, inclinamos o nosso coração e permitimos que Ele venha trabalhar em nós, né? E aí a Bíblia vai nos dizer aqui que eles ofertaram ao Senhor. Caim ofertou ao Senhor, Abel ofertou ao Senhor, e o Senhor estava ali para receber. Veja, tudo aquilo que aconteceu, Deus poderia muito bem ter voltado as costas para ele, não é? Porque ainda ali não havia a manifestação e o ato salvífico de Cristo ali na cruz do Calvário, né? Para que ele pudesse vê-los, né? Através do seu Filho. Mas simplesmente o fato de eles terem se voltado para Deus, de sacrificarem a Ele e buscarem a Ele, confessarem o seu nome, Deus ele se voltou para eles e recebia ali a sua adoração, recebia o melhor que eles tinham separado. E para Deus nós vemos aqui claramente que é o melhor que tem que ser oferecido para Ele. Era o melhor da terra, era o melhor dos animais. Fora isso, nós vamos ver também um outro princípio em relação a essa questão do retorno a Deus, que está no livro de Juízes. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, ele também vai nos falar sobre a vida de um homem muito conhecido, né? Por nome Sansão, né? No capítulo 16, deixa eu abrir aqui, para você poder acompanhar juntamente comigo, capítulo 16, o versículo de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Eu acho que fica muito claro aqui que o princípio que nós vemos aqui de retorno a Deus está no princípio da oração. Nós todos conhecemos a história de Sansão, um nazireu de Deus, significa alguma pessoa consagrada para a obra de Deus, ao serviço de Deus. Ele caiu ali na artimanha, né, do inimigo, na tentação, construída ali na instrumentalidade da Dalila, né? E ele acaba caindo, e os filisteus, toda aquela força, tudo aquilo que ele fazia com grandiosidade, imagina matar mais de 1000 filisteus com a queixada de um jumento, algo extraordinário, algo que nenhum homem normal poderia assim fazer. Mas toda a força de Sansão não estava em seus cabelos, estava na sua obediência ao voto que ele havia feito, né? E sua mãe também, e seus pais o fizeram, entregando ali ele ao Senhor. E no momento que ele desobedeceu a Deus, toda aquela força, todo aquele brilho, toda aquela coragem, toda aquela pujança, né, que Sansão tinha, ele perdeu. Mas no momento que ele estava ali sem os olhos, porque eles furaram os olhos de Sansão, não é? Ele estava ali em sofrimento, estava ali em angústia. E é interessante a gente pensar, né, que todos nós temos um filisteu que nos perturba em algum momento da nossa vida. E os filisteus, eles representam essas atitudes, né, essas ações e fatos que nos afastam de Deus. E Sansão teve os filisteus ali que o levaram a esse estado de queda, né, de ruína espiritual. Mas Sansão, no seu coração, num dia que eles estavam ali banqueteando, que estavam ali saboreando, podemos dizer ali, a vitória deles ali, porque tinham matado o seu pior adversário, seu pior inimigo, que era Sansão, ele fez uma oração a Deus, na sua simplicidade aqui, e Deus ouviu Sansão. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão tampados a nenhuma oração. E Deus ouviu a oração de Sansão. E Deus concedeu àquele momento força a Sansão, devolvendo a ele, né, ali ele reatou com Deus ali, a sua aliança com Deus, e Deus ali, ouvindo a sua oração, concedeu a ele força, ele derrubou aquelas 2 colunas, e diz que
ele matou muito mais filisteus, né, inimigos ali, do que quando ele estava em vida, porque ele veio também a falecer naquele mesmo dia. E Deus ouviu a oração dele. Então veja, para você poder vencer esses filisteus que têm te afastado de Deus, essas coisas que têm impedido você de dar lugar ao Senhor. O Salmo 46, o versículo de número 10, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Mas a palavra aquietai-vos ali no hebraico significa assim: soltem-se, larguem das coisas que impedem você de dar o seu devido lugar, o lugar de Deus na sua vida. Então existem coisas que estão te prendendo, existem coisas que estão te afastando de Deus. Não sei se é na internet, não sei se é na sua família, não sei o que tem te levado a te afastar do Senhor. Ore ao Senhor, se volte para Ele. Ele vai estar com os seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração, e você pode ter certeza que no momento que você clamar, Deus ele vai estar atento ao seu clamor. E todo o brilho, toda aquela alegria, toda aquela vitalidade, né? Toda o primeiro amor, vamos dizer assim, ele há de ser resgatado no seu coração e dedicação ao Senhor. Um outro princípio também, que nós vamos ver na palavra de Deus, está no livro de Neemias, no capítulo de número 8. Vai nos dizer sobre o princípio de nós obedecermos à palavra de Deus. Neemias e Esdras, eles voltam ali, né, constroem o templo, ou melhor dizendo, os muros de Jerusalém, né, são 52 dias ali, e quando eles estão construindo aquele muro, apareceram muitos adversários, Sambalate, Tobias, né? O povo havia se misturado com outras pessoas que não eram ali da nação de Israel, e só que chegou um momento, após ter construído aquele muro, no capítulo 8 e o capítulo de número 9, vai dizer que Esdras e Neemias convocaram o povo, e havia ali uma multidão de pessoas, né? Uma multidão de pessoas de pé, ouvindo a palavra de Deus. E no momento que eles começaram a ouvir a palavra de Deus, aqueles que estavam afastados, que haviam desobedecido a Deus, que estavam com aliança com pessoas que não eram ali da tribo de Israel, né? Estavam com a sua fé fraca, morta, a Bíblia vai nos dizer que eles ouvindo ali a palavra de Deus de pé, né? Eles começaram a chorar. E no mesmo momento que eles ouviam a palavra, eles já começaram a se desfazer daquelas coisas que impediam eles de dar o lugar a Deus, de voltarem a Deus, né? Nós temos que falar como salmista: Senhor, não há outro bem além de Ti. Ou seja, não há nada entre eu e o Senhor que venha me impedir de eu estar diante de Deus. E Paulo ele vai dizer isso: seja guerra, seja tribulação, seja fome, seja angústia, não importa. Não há nada que há de me afastar do Senhor, né? Então nós temos que ter o Senhor como esse bem precioso. E isso começa quando nós valorizamos a palavra de Deus e temos ela como princípio na nossa vida, como sendo primícia em nossa vida, né? Como palavra de Deus. Então quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus ele também ele age na nossa vida de forma poderosa, porque houve um quebrantamento, houve uma restauração na nação, houve uma restauração espiritual. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua vida profissional, quer restaurar a sua vida espiritual. Ele quer fazer algo glorioso na sua vida, mas o princípio está aí. Primeiro, você confessar, se voltar a Deus, louvar a Ele, orar ao Senhor, se quebrantar diante dEle, obedecer a sua palavra. Aí nós temos esse princípio. E o que levou as pessoas a terem uma confissão sincera diante de Deus? Foi no momento que eles ouviram a palavra e passaram a obedecer a palavra de Deus, né? E veja, no momento que eles confessaram ao Senhor, houve a liberação ali de comunhão, houve bênção na família, houve bênção na nação, houve bênção naquela sociedade, houve bênção na vida deles também, não é? E não apenas isso. Nós vamos ver em Eclesiastes, no capítulo de número 12, e assim nós vamos passar aqui para o nosso irmão Wesley, no capítulo de número 12, eu queria ler juntamente com você esse texto maravilhoso de Salomão, capítulo 12, o versículo de número 13 e o versículo de número 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Está claro aqui nesse texto que um dos princípios de você retornar a Deus é o princípio do temor a Deus. Nós precisamos temer, né, ter temor. E esse temor não é o medo, mas é respeito pelo sagrado, pelo que é divino. As pessoas têm profanado o sagrado. As pessoas não têm respeitado a palavra de Deus, o culto ao Senhor, a adoração, a própria palavra de Deus, não é? E nós temos tornado, inclusive, isso nós temos visto. Quando eu falo isso, não é, eu não falo isso apenas no seu dia a dia ou na forma como as pessoas lidam com as coisas espirituais, mas eu estou dizendo realmente de você valorizar aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, respeitar a palavra de Deus. Você que estuda a palavra do Senhor, você precisa não apenas ler a palavra, estudar a palavra e decorar versículos para poder falar. Você precisa respeitar a palavra de Deus. Porque a nossa atitude para com a palavra é a mesma atitude que nós temos para com Deus. O dia que nós não meditamos nela, não referenciamos ao Senhor por meio da sua palavra, é um dia perdido para a nossa vida, né? Não basta nada eu simplesmente ouvir a palavra, frequentar os cultos e eu não obedecer a palavra. Ou seja, isso significa que eu não temo ao Senhor. Significa que eu não sigo ao Senhor. E o texto é muito claro aqui, né? Que um dos princípios de tudo que nós temos ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todos os homens. Nós precisamos temer ao Senhor e se voltarmos para Ele. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa se voltar para Deus por meio da oração, por meio do culto, por meio de obediência à palavra e principalmente no respeito àquilo que é sagrado, aquilo que envolve a casa do Senhor, né? A oração, o jejum, a palavra, o respeito à obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu volto agora para o nosso irmão Wesley e depois nós vamos bater um papo aqui, falar um pouco mais sobre a vida acadêmica, de estudar. E nós temos uma novidade, que nós vamos falar só no finalzinho aqui, para você que é amante da palavra e gosta, né, de estudar a palavra de Deus, tem temor do Senhor no seu coração. Nós vamos fazer algo aqui que nós não fizemos em nenhum dos programas nossos aqui do Etademp. E eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Então fica conosco. Amém. Você já está sendo abençoado aí, edificado por esta palavra tão boa, né? Você aprendeu aí aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Antes de irmos para o intervalo, eu quero aqui anunciar o ganhador do nosso sorteio de semana passada, né? Legal. Sexta-feira passada lançamos um sorteio aí para a matéria de eclesiologia. Tivemos uma aula abençoada. Você que não acompanhou, que está acompanhando esse programa, volta lá depois no YouTube e procure pelo programa de sexta passada, que foi sobre eclesiologia, uma aula fantástica. E aí nós lançamos um sorteio para aqueles que se cadastrassem no nosso WhatsApp, e o WhatsApp e o nosso site vai aparecer aí na tela para vocês poderem conhecer, e quando for no próximo bloco que o Wilson falou sobre algo especial que tem lá, tem a ver com esse contato. Vai aparecer aí para você o WhatsApp e também o site do Etademp para você ter os nossos contatos. E eu quero aqui anunciar o ganhador do módulo de eclesiologia, é o nosso irmão Renato da Silva Bebiano. Renato, final do telefone 0027. Renato, é só entrar em contato com o pessoal do Etademp, a coordenação do Etademp, para que eles possam disponibilizar para você, ou se você já fez, você vai indicar alguém para presentear um módulo totalmente gratuito, online, de eclesiologia, tá bom? Então, Renato da Silva Bebiano é o nosso irmão ganhador desse sorteio. Que Deus te abençoe, viu, Renato? Obrigado pela participação. E você fique ligado, você que não ganhou, mas tem a possibilidade de ser abençoado mais ainda daqui a pouco no próximo bloco. Já voltamos. Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho.
Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Estamos de volta com o nosso programa do ETADEMP para mais um bloco aí com você que está ligado na nossa TV AD Perus, e já agradecendo a sua audiência, a sua companhia de todas as sextas-feiras, agradecendo também pelo privilégio de estarmos aqui para poder fazermos esse programa. Então, tributamos a Deus a glória e a honra por ter nos concedido essa oportunidade. Também agradecendo, aproveitando para fazer o agradecimento ao nosso pastor presidente, que tem disponibilizado esse espaço para que a gente possa transmitir essa programação tão especial, e também agradecendo toda a equipe técnica, na pessoa do pastor André Bueno, que é o coordenador, junto com o evangelista Charles. Que Deus abençoe toda a produção que tem cuidado dos detalhes para que você, na sua casa, seja edificado por essa programação tão especial, que aborda tantos temas diferentes, mas que são todos importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária, e que possamos ter aí nesse momento de tribulação, um momento de paz, né? Podendo estar em casa, tendo um momento de paz, acompanhando toda essa programação. Então eu quero mandar um abraço para você que está ligado toda a programação do ETADEMP. E eu também quero te convidar, você que ainda não conhece a nossa ferramenta online para estudos do ETADEMP, é uma ferramenta especial desenvolvida recentemente e que está fazendo um grande sucesso, principalmente nesse momento que os nossos núcleos tiveram que estar temporariamente fechados por conta do distanciamento social, mas as pessoas não pararam de estudar, elas continuam estudando e agora tem uma ferramenta prática para auxiliar, que é o ETADEMP Online. Você se lembra que no bloco passado eu falei contigo sobre o portal do aluno e falei que lá tinha um ETADEMP virtual, você fazia o login por lá. Então, você também pode fazer o login pelo site do ETADEMP, entrando no www.etademp.com.br. Você tem acesso à próxima tela que vai aparecer aí para você. Então, você clica lá em cursos. Clicando em cursos, ele vai te direcionar para escolher qual é a modalidade que você vai cursar. Então, na próxima tela que aparece aí, você tem as modalidades aqui que nós temos. Nós temos o presencial ou semipresencial, que é aquele que a pessoa estuda no polo com material didático. Nós temos o à distância, que ela recebe o livro em casa e faz a prova online através do portal do aluno. E temos a modalidade totalmente online do curso básico. E nós estamos aí com preço especial desde a EBFO, por conta também que entrou essa situação e foi mantido um preço para que você pudesse manter os seus estudos. Então, por R$ 34,99, você tem uma oportunidade de continuar ou de iniciar os seus estudos numa ferramenta excelente. Clicando ali na modalidade online, você vai ser direcionado para escolher qual matéria você quer cursar. Nós sempre orientamos as pessoas a começarem por bibliologia, porque ela é base para todas as demais matérias. Mas se você já tem bibliologia, já cursou essa matéria, ou se você de repente tem curiosidade de iniciar por outra matéria, você tem a liberdade de escolher qualquer matéria para poder cursar. Clicou na matéria, você vai fazer a sua inscrição. Lá, no momento da inscrição, você vai preencher um formulário para que coloque o seu cadastro pessoal. Depois vai ser direcionado para o pagamento do boleto ou a forma de pagamento no cartão de crédito. E após fazer isso, você terá a matéria disponibilizada para que você possa cursar de forma totalmente online
essa ferramenta, esse conteúdo tão especial que nós temos na ETADEMP. Então, você que ainda não cursou, ou você que está cursando, mas de repente precisou parar e quer retomar os seus estudos, sim, você pode fazer de forma online. Não é necessário refazer tudo o que você já fez. Entre em contato com o telefone que vai aparecer logo após essa tela para você e vai te mostrar como você pode entrar em contato com a plataforma do online e fazer essa inscrição. Está aí na tela para você, aqui mostrando o site do ETADEMP e também o nosso WhatsApp. Esse aí é da coordenação da Secretaria da modalidade online e do todo o nosso ETADEMP. Você pode entrar em contato, a equipe técnica está pronta para te atender, vai tirar suas dúvidas, vai te orientar, vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai ser abençoado ou abençoada através das nossas ferramentas. É mais uma ferramenta, é mais uma forma que o ETADEMP fez para poder abençoar e te alcançar para que você continue estudando. E falando em estudos, nós retomamos aqui a nossa conversa e agora, depois desse devocional que tivemos, né, uma análise de algumas perícopes e enquanto o Wilson falava, a gente vai ouvindo análise bíblica e como é profundo, né? Não precisa de movimento, mas você tem a própria palavra, ela produz a edificação. Né, Wilson? Então, todo o movimento da igreja, ele na verdade é uma consequência da palavra. Da palavra. É uma consequência da palavra que trouxe a edificação para o corpo, para a igreja. E nós falávamos aqui fora do ar e a gente quis levar a discussão para o público em casa. O público em casa. Eu sei que você também, muitas pessoas nos procuram, Wilson, querendo fazer teologia. Normalmente a pessoa que quer fazer teologia, ela já pensa no bacharel. Exatamente. Eu quero fazer faculdade. Qual faculdade você me indica? É a pergunta que eu mais ouço. Qual faculdade você me indica? Como nós ainda não temos a ETADEMP, se tivéssemos o bacharel já totalmente disponível da ETADEMP, eu diria, sem medo de errar, ETADEMP. Mas quando nós somos abordados por essa questão, há sempre uma preocupação na indicação. E qual é a preocupação? E é que eu quero facultar esta oportunidade de nos ensinar de que forma o cristão, e vamos dizer assim, o cristão do nosso meio, né, que professa a mesma fé que nós, que tem os mesmos dogmas, ou que tem os princípios que nós temos, que tem o mesmo credo que nós temos, de que forma esse cristão ele pode entrar no ambiente acadêmico, teológico, poder aprender sobre teologia, ciências da religião, e mesmo assim não ter a sua fé abalada, a teologia não mudar, porque muitas pessoas, que a gente ouve a crítica dos pregadores, que a pessoa faz teologia e fica frio. Então, como ser um teólogo, mas continuar sendo um crente pentecostal, avivado, cheio de Deus? Eu acho que é a pergunta que todo mundo queria fazer, e para você aí, nosso irmão Wilson vai nos responder. Olha, na minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de estudar não só teologia, né? Fiz letras, fiz pedagogia, terminei agora recentemente o mestrado, né, em letras, em análise do discurso. E em todo o ambiente acadêmico, ele vai ter sua linha ali de pesquisa, lógico que é bastante envolvente, né? Se a pessoa ela não tiver realmente uma boa base espiritual, ela não vai conseguir se manter ali, tem que ter os seus cuidados, sim. Então, o que eu indico, e nós estávamos conversando aqui, é realmente você começar pelo curso básico. Né? Você fazer o curso básico de teologia, para você ter uma ideia do que é a teologia, quais as ferramentas, quais os termos técnicos, se reconhecer, né? Se apropriar principalmente da linguagem, porque todo curso, quando nós vamos estudar um curso, existe uma linguagem técnica que envolve. Então, a teologia também ela tem a sua linguagem acadêmica, que você precisa também se apropriar. Eu leciono também em cursos técnicos e nível superior também, e uma coisa que os alunos têm dificuldade quando chegam no ensino superior é dominar aquela linguagem. Então, o curso técnico, por exemplo, ele ajuda muito. Então, o curso básico é como se fosse um curso técnico, curso básico ou curso médio em teologia. É um curso técnico. Então, você vai conhecer ali a linguagem, você vai estudar, por exemplo, contabilidade. Você faz um técnico em contabilidade,
Você vai aprender ali o que é razonete, lucro real presumido, né? Vai aprender o que é uma DRE. Então, são coisas importantes que quando ele chegar lá na faculdade, ele já vai ter ideia do que é. Ou em informática, por exemplo, linguagem de HTML, JavaScript, entre outros, né? A pessoa já vai ter uma ideia, já vai saber uma linguagem de programação e da mesma forma a questão da teologia. Então ele tem que fazer o curso básico. Quando eu fiz teologia, me ajudou muito, porque a teologia, ela trabalhou com o meu caráter. Ela vai tratar no seu caráter. Deus, ele vai tratar com você no seu caráter, né? Porque você vai começar a conhecer mais a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele vai chegar a você. Prossigamos em conhecer. No momento que nós conhecemos mais o Senhor, nós vamos vendo o quanto de trevas havia em nós. E a luz do Senhor, ela vai mostrando tudo isso que nós precisamos mudar, né? Então nós vamos crescendo espiritualmente, vamos nos fortalecendo, vamos criando raízes profundas. E isso me ajudou muito, porque quando eu fui fazer o curso de letras, tinha uma disciplina chamada Cultura Brasileira, e a professora foi falar sobre o pecado original, e ela, por algum motivo, acho que ela já sabia ali o que todo mundo tinha estudado, quem era a vida de cada um. Ela falou, nós temos um aluno aqui na sala que ele é teólogo, falou assim, estudou teologia. Queria falar para o Wilson aqui para ele poder explicar para a gente sobre o pecado original. E ela já tinha falado, né, muito, visão evangélica, visão isso, visão daquilo, e os colegas ali, você tem gente de tudo que é outra visão, né, em termos religiosos. E ali eu tive a oportunidade de falar na perspectiva bíblica, teológica, o que significava, né, sem ferir nenhum princípio ali, né, com os colegas, e acabei sendo referência. Falava alguma coisa, alguma abordagem em relação à igreja, as pessoas já me olhavam, falavam, então Wilson, o que você acha? Então ali eu tinha a minha oportunidade também de poder falar. Então isso me ajudou muito. E na teologia, nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu tinha um professor, é uma brincadeira aqui, mas eu tinha um professor que ele dava 1 João e 2 João, e ele tinha uma brincadeira e falava assim, gente, vocês querem saber aonde o diabo está no seminário? É na biblioteca, então tomem cuidado. Ele falava assim. Mas olha, parece ser uma brincadeira, né, a fala dele, mas ele é muito sério. Então nós temos que tomar cuidado sim. Todas as abordagens que estão ali sendo feitas, todas as perspectivas que são trabalhadas, nós temos que ver se isso está referendado realmente na palavra de Deus, né? Por que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que Tessalônica? Porque tudo que era falado, que Paulo falava, eles conferiam para ver se realmente era aquilo mesmo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sim. Principalmente o nosso lugar de fala. Nós somos cristãos, somos da Assembleia de Deus, temos uma fé confessional. Então, o que nós acreditamos? Eu preciso saber. Eu tenho que saber o que o regimento da minha igreja fala, quais são os credos que a minha igreja acredita, não é? Para que eu saiba me posicionar em relação a isso. E não deixar essas coisas contaminarem, né? Isso. Então, isso é interessante isso que você fala é totalmente irrelevante. Porque a pessoa que ela vai para a academia, como você falou, você tem os cursos seculares, o bacharelado, que tem cursos técnicos, cursos livres, cursos técnicos, para te dar uma base para chegar na universidade. A teologia também é da mesma forma. O que seria o curso técnico de teologia? É o curso básico. Básico e médio. Básico e médio. Por quê? Ele vai te preparar, vai te dar base, e é importante você fazer o curso de teologia na mesma instituição ou uma instituição que confesse a mesma fé que você. Curso básico. Sim. Esse tem que ser. Por quê? Porque aí você vai embasar naquilo que você crê. Então, quando os homens te perguntarem no que você acredita, o que você vai usar de ferramenta para poder argumentar, para poder se defender. Então, quando você chega na universidade, lá você vai ser questionado sobre a sua fé. Questionado. Mesmo que você faça numa faculdade evangélica, lá eles vão te ensinar outras linhas de pensamento. Então, o importante é você ter a base. Tendo a base, conhecendo aquilo que você acredita, o porquê acredita, quais são as bases doutrinárias da sua crença, da sua denominação, você consegue elaborar uma defesa e dizer, olha, eu acredito nisso. Sim. Então, a grande dificuldade, eu estudei na faculdade, numa faculdade que não era,
tinha os dogmas pentecostais, era diferente, tinha outro viés, outra abordagem, muito boa, uma faculdade muito excelente, mas que por várias vezes eu tive embates teológicos por pontos de vista diferentes, pontos de vista de salvação, pontos de vista dos dons espirituais. Então nós tínhamos. E quando nós não estávamos tendo debates em relação a dogmas, nós estávamos tendo debates em relação a críticas literárias. Né? Então, existem pessoas que, se chega na faculdade, ela ouve de um professor que determinado autor do texto bíblico não foi aquele autor, que determinado livro foi escrito por um outro grupo de pessoas, aquilo muitas vezes pode enfraquecer a fé da pessoa. Então é importante a pessoa saber em que está baseada a fé dela. E entender que faculdade, universidade, é para conhecimento científico, Sim. mas não é para conhecimento de fé. Fé, ela é experiência com Deus. Sim. E assim, quem é estudante, né, o estudante, ele precisa ter uma mentalidade aberta. Né? Teve uma disciplina, que é a disciplina de paracletologia, eu tive um professor que ele não acreditava no Espírito Santo, não acreditava nos milagres. Todos os milagres que nós vimos na igreja, eles eram tidos como obra do anticristo. E ele provava isso lá. Isso me enfraqueceu? Pelo contrário, me deixou, foi muito mais forte. Porque eu comecei a buscar nas escrituras por que ele falou aquilo. Né? E aí fui vendo outros escritores, comparando e tal, né? E a gente chegava a debater ali, falar, mas nem por isso eu me enfraqueci, pelo contrário, eu me fortaleci. Então, o estudante, ele precisa ter uma mente aberta. E quanto mais você estuda, independente qual o nível que você venha estar, você vai percebendo que o conhecimento, ele é infinito, ele é muito vasto. Né? Então, cada degrau que você sobe, você vai olhando assim, meu Deus, mas nossa, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, assim, praticamente, ninguém vai dominar 100% tudo, e você precisa ter uma mentalidade aberta para poder compreender tudo que está sendo ali falado, mas ter raízes, né, profundas ali, saber de onde é o seu lugar de fala, onde você está ali plantado pelo Senhor, não é? Exato. E não se contaminar, não deixar se levar. E aí é interessante que, se a pessoa está estudando, ela começa a estremecer, volta para a base. Volta para a base, volta retorna. Para a base, retorna. O porquê que eu creio nisso? É por causa disso. Aí eu retorno, tenho força, tenho fôlego, aí eu volto novamente para a peleja. Eu tive dificuldades. Ouvi determinadas pregações, não tinha uma estrutura. Eu estava aprendendo a estrutura. Tinha uma visão ali, para primeiro e segundo ano você tem uma visão de liderado, terceiro e quarto você tem uma visão de líder. Mas nem por isso eu ia lá questionar o meu pastor, bater de frente com ele, não. Eu ouvia, observava. Pode ser que ele não teve ainda essa oportunidade desse ensinamento que eu tive. Não é? Quando eu fiz a faculdade de letras, eu não conseguia também ouvir determinadas testemunhos da pregação, porque a pessoa, nós fomos Daniéis, falava tudo errado. Eu falava assim, meu Deus do céu, e agora na sua igreja? Eu pensava tudo isso. E quando eu terminei agora a análise do discurso, tem determinadas coisas que a gente ouve nas pregações, ou a gente vê aí na internet o pessoal falando, que você já não consegue ouvir. Né? Então você tem que, não, será que está certo isso? Vamos voltar para a base, igual você falou, vamos voltar. Aí a gente volta e... E é a questão que você abordou, e a palavra, da humildade. Humildade. Então, para a pessoa que às vezes começa a estudar teologia, ela já quer colocar um anelzão no dedo, né? E tudo que ela aprende na sala de aula, ela quer chegar na igreja e ministrar. Não é assim. Então, a tua igreja não tem estrutura para ouvir aquilo que você se preparou para ouvir na faculdade. Então, não pegue a tua aula da faculdade e leve para a sala de aula. Outra coisa, é aquilo que o professor Wilson falou. Você que começou a estudar e agora você ouve o seu pastor e não consegue mais ouvir porque o pastor já não tem a abordagem que você agora está aprendendo, volte para o caminho, volte para a base, volte para o caminho da humildade. Aí é nesse aspecto que nós, estudantes de teologia, temos que nos ater. Tomar cuidado para... Equilíbrio, né? Exatamente, esse equilíbrio. Tomar esse cuidado para aí sim não sermos esfriados pelo conhecimento. Exatamente. Né? Porque vamos nos achar tão conhecedores que desprezamos aqueles que são mais humildes. Só que normalmente, e eu digo por experiência própria, normalmente aquele que é mais humilde, que não tem o mesmo conhecimento
teológico, acadêmico que você tem, ele tem uma experiência com Deus tão profunda que vai te ensinar coisas que a faculdade jamais vai te ensinar. Exatamente. Então nunca despreze ninguém, nunca despreze o conhecimento de ninguém. Tá bom, mas... Acabou, né? Acabou, Chegamos né? ao fim. E aí, Chegamos ao fim. vai falar? Vai falar? Pode falar. Diga para o nosso público o que tem de especial aí. Eu vou pedir para ele colocar a câmera aqui. Vamos falar algo especial para você hoje que está acompanhando o nosso programa. Todos aqueles que estão ouvindo o nosso programa hoje, né, e mandarem a mensagem aí para o nosso WhatsApp, né, ele vai colocar na tela, não é sorteio, tá? O ETADEMP vai estar dando a oportunidade de você iniciar o seu estudo de teologia. O primeiro módulo, tá? O primeiro módulo que você começar a fazer, nós indicamos, como o professor Wesley colocou aqui, o curso de bibliologia, mas estarão lá disponíveis 24 disciplinas, para você poder escolher dentre elas uma disciplina, e o ETADEMP ele vai financiar isso para você, vai te dar essa bolsa do primeiro módulo para você estudar, e ainda nós vamos conseguir para você o mesmo desconto que nós tivemos na EBFO desse ano de 2020. O curso, o módulo aí custa R$ 55,00, mas ele está por R$ 35,00. Então, todo esse desconto, quanto que dá em torno de desconto, mais ou menos? Uns 30% mais ou menos, nós vamos dar para você continuar os seus estudos aí, mantendo os R$ 35,00. Então, essa oportunidade que você tem de começar os seus estudos, esse primeiro passo, o ETADEMP está te dando aí essa oportunidade. O primeiro módulo não é sorteio, você vai entrar lá, vai mandar a mensagem para o nosso WhatsApp e você vai começar a estudar o primeiro módulo totalmente gratuito aí, concedido aí essa bolsa de estudo pelo ETADEMP para você começar a conhecer mais a palavra de Deus, se aprofundar em conhecer o Senhor, né, que isso é algo muito, muito importante para a nossa vida como cristão. Não perca a oportunidade. Mas tem que mandar mensagem hoje. Tem que mandar mensagem hoje. Mandar mensagem. Até às 11h59 da noite de hoje, você tem a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos para a primeira matéria, para o primeiro módulo do ETADEMP Virtual, ETADEMP Online. Bom, mais uma vez foi um prazer estarmos juntos aqui. Sim. Para podermos conversar teologia, aprendermos a palavra de Deus. Mais uma vez agradecer o carinho Amém. E a participação de todos que estão conosco todas as sextas-feiras. E é o momento de nós nos despedirmos, né? Amém. É o momento de nós nos despedirmos. Eu quero te agradecer. Deus abençoe. Considerações finais, Wilson. Quero agradecer a sua participação até aqui. Saiba que a palavra tem princípios que ela nos ensina para nós podermos nos aproximarmos de Deus, que você possa ter ouvido essa palavra, que ela possa ter alcançado o seu coração e que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Deus te abençoe. Continue na TV AD Perus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.